Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres brasileiras pelo mundo. E o episódio do nosso podcast Expatriada na Terapia hoje é muito especial. É do Capão pro mundo, entendeu? Porque quem vê essa carica aqui de Joyce Facchini, psicóloga, não imagina que eu venho do Capão Redondo de São Paulo, Zona Sul. Isso mesmo. E hoje eu estou fazendo, quer dizer, essa semana, 1º de abril, dia da mentira, eu faço 13 anos de Irlanda. 13 anos que eu saí do Brasil, uma menina, e vim morar na Irlanda. Nossa, eu fico muito feliz e essa semana vai ser tá sendo, né, toda comemorativa para mim, porque representa muito. Nossa, quanto que eu nadei para chegar nessa praia, nessa ilha. Então, eu quero fazer esse episódio contando algumas histórias, alguns perrengues, sendo um pouco mais pessoal, porque eu sei que acaba que eu, como psicóloga de vocês, não falo muito sobre mim, né? Eu acabo trazendo algumas questões aí, mas eu tento ser neutra e trazer exemplos de vocês e tudo. Mas hoje é sobre a psicóloga. Quer dizer, não é sobre a psicóloga, é sobre a Joyce Facchini Silva. Porque sim, eu sou brasileira, eu precisava de um Silva no final, não é mesmo? Obrigada, pai. E eu queria trazer a Joyce CPF e não CNPJ. Falar um pouco aí das minhas histórias de perrengue. Então vamos lá. A gente tá aqui no meu escritório, que eu atendo, mas hoje é uma coisa mais light. Prometo que você vai rir e chorar hoje, tá bom? Então vamos lá. Quando eu penso, né, 13 anos atrás, eu vou te falar como é que tava a minha realidade lá no Brasil. Então, eu, Joyce, fiz faculdade, entrei na faculdade de psicologia com 18 anos. E lá no Brasil são 5 anos que a gente estuda. Quando eu tava no 4º ano, tinha a opção de parar. E aí eu falei, ai, cansei, acho que eu vou parar, não sei o que eu vou fazer da vida. E eu já trabalhava, claro, né? Porque Brasil é assim. Então, pegava o fretado, 6 da manhã na frente do meu prédio, assim, atravessando a rua, e voltava, porque eu trabalhava no Taboão da Serra, e voltava meia-noite, depois da meia-noite. Pegava quase que o último metrô, depois da faculdade. E essa é a realidade de muita gente, tanto que quando a gente olha os europeus, né, a galera que não é brasileira, a maneira com que eles estudam, como encaram a vida, é muito diferente, mas principalmente se você for ver as origens, como que até essas pessoas cresceram. A gente no Brasil, a gente não tem uma base no sentido assim, se eu não trabalhar, eu consigo fazer faculdade, eu consigo só fazer faculdade e trabalhar só no verão. Não tem isso, né? A gente acorda super cedo, vai, trabalha, faz 2, 3 turnos de onde você trabalha, o outro você estuda, o outro você ainda tem casa. Muitas vezes a gente não consegue sair da casa dos pais, essa é a realidade, porque é muito caro no Brasil pagar faculdade, sair da casa dos pais, pagar conta e tudo mais. Então você vê que aí já explica muito, né? O nosso jeito de encarar a vida quando a gente vem morar fora. Mas, contando isso que, no fim, eu quase vim morar fora quando eu tava faltando ainda um ano pra me formar. Só que daí eu pensei assim, não, deixa eu terminar, porque eu tô achando que eu nem voltar vou. Mas eu não tinha nem coragem de falar isso em voz alta, porque pra minha realidade era muito diferente ir morar fora. Eu não conhecia ninguém próximo a mim que tinha morado fora. Não tinha ninguém próximo a mim que falava inglês, que falava outra língua. A minha realidade era muito distante isso. Então, fui trabalhando. Quando eu comecei a me abrir para essa coisa de morar fora, foi porque eu sempre trabalhei muito, sempre, né, durante faculdade e tudo, e eu já trabalhava em escritório multinacional, como psicóloga, com recrutamento de seleção, com teste, essas coisas aradas tudo. E o que me abriu os olhos, que era uma possibilidade, que eu nem sabia que isso era uma possibilidade. Eu vi os meus estagiários, tudo filhinho de papai, tudo eram filhos de diretores dos bancos de investimentos que eu recrutava, que eu fazia, né, teste e tudo mais. Eu falei,
pô, esse pessoal viaja, fala inglês, fez intercâmbio, será que eu não consigo fazer um intercâmbio? E aí eu comecei a pensar, e foi daí que veio. Então, quando eu terminei a faculdade, como eu falei, eu já tava meio que querendo ir no último ano. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tava com tudo certo pra mudar. Na verdade, mudar assim, né? Como que foi? Joyce pegou um documento do italiano, acho que era o atestado de óbito, do meu bisavô italiano. Tava lá escrito o nome dele, onde ele tinha nascido, província de Veneza, Ciunto Carmaggiore. Eu falei, opa, coloquei esse documento embaixo do braço, comprei minha passagenzinha, né, com antecedência. Eu fiz todo um caminho assim, ó. Pedi demissão, consegui ser demitida lá da multinacional, entrei numa outra empresa que eu poderia economizar mais dinheiro, né? Comprei minha passagem, comprei o meu pacote de aulas. Falei, vou lá, né? Vou lá aprender inglês e ver se eu tiro essa cidadania. Quem sabe? No fim, consegui fazer acordo, pegar seguro, um monte de coisa. Quem nunca, né? Olha como é que é o clichê. Tenho certeza que vários de vocês também fizeram isso. E então, eu terminei a faculdade no fim do ano e as formaturas, pelo menos na minha época, geralmente era no começo do ano. A minha formatura estava marcada para dia 30 ou 31 de março. Então eu fui para a festa e aí da festa, eu lembro que meus amigos também foram para minha formatura e tudo mais, dormimos todos juntos ali na bagunça, 5 da manhã, sei lá que horas que era, e no outro dia todo mundo me levou para o aeroporto. Foi desse jeito. Então, eu tava com a adrenalina lá em cima, lá em cima. Eu me lembro que, assim, eu não andava de avião, eu já tinha andado de avião quando criança, tudo, fazia muito tempo que eu não andava de avião, e era a primeira vez sozinha, sem entender nada de inglês, falava hi, bye. Nossa, me lembro que eu fiquei, às horas do voo, eu não tinha levado um relógio de pulso, e aí o celular tinha que desligar, eu não tinha ideia que horas eram, quanto tempo faltava, não entendia nada, só entendia chicken e juice, era isso que eu pedia, e ponto. No voo. Cheguei em Madrid. Quando cheguei em Madrid, dia 1º de abril, dia da mentira, mas era verdade. E aí encontrei um monte de brasileiro que estavam no meu voo, que ia pegar o voo para Dublin. E foram esses brasileiros que eu mantive o contato, acho que no primeiro ano mantive contato com todo mundo praticamente. Vários a gente morou junto. E teve uma galera ainda, nossa, que até 5 anos depois, que até hoje ainda tenho contato. Mas muita gente foi embora, então fica tranquila. Porque esse perrengue todo mundo passa, muita gente foi embora, né? E aí você passa por aquilo, você fica até calejada. Vai embora, vai embora, vai embora. Acho que o primeiro ano até o segundo ano, terceiro ano, você vai mais em festa de despedida do que qualquer coisa nessa vida. Não é? Não é bem assim? Pois é. Mulher, dizer uma coisa aqui, ó. Expatriada na Terapia, dá pra você seguir o podcast. Então, se você não segue ainda, segue, porque daí você recebe a notificação que você segue. E sem falar que o algoritmo entende que é relevante aqui o nosso conteúdo da nossa comunidade de mulheres expatriadas. E para eu não achar que eu tô falando sozinha, comenta aqui embaixo, quero saber com o que você se identificou das minhas histórias, o que é contando uma história tua, porque eu vou ter várias aqui. Tá bom? E aí, uma coisa que eu queria falar pra você que acabou de chegar, ou você que tá aqui há bastante tempo, como eu acredito que o primeiro ano é o mais difícil. Eu posso afirmar. Pra você também? Porque o primeiro ano, tudo é novidade. Você não sabe, até ir no mercado é um desafio. Você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. Eu lembro que eu comprei um leite errado, comprei um negócio que na verdade era butter, era um cream, né? Buttercream, eu acho que era, que eu comprei achando que era leite. Uma coisa louca, né? E aquele desespero de não saber falar inglês. Eu tenho um trauma, inclusive. Teve um amigo da onça, né, entre aspas, sabia que eu tava na loucura procurando um trabalho, qualquer trabalho para pagar minhas contas. Acredito que ele me ligou. Eu falava inglês muito mal, não entendia nada. Falando que tinha um trabalho para me dar num bar. Aí perguntou se eu era bonita, se eu sabia dançar. Que é isso? E eu, bobinha, tinha acabado, tinha 22, 23 anos, tinha acabado de fazer 23. Peguei e falei, sei, achei a história estranha, né? E depois ele pegou e riu de mim e tava
no speaker, no celular, passei maior vergonha. Ai, que ódio. Mas enfim, isso daí não me esmoreceu, não é mesmo? Porque tudo que eu queria era um trabalho. Inclusive, quando eu tava procurando o primeiro trabalho, eu lembro que fui num pub aqui na Irlanda, entregar meu currículo. E aí a primeira coisa que o cara falou, de onde você é? Eu falei, Brasil. Ah, eu achei que você é do Brasil muito estranho, porque no Brasil você é muito branca pra ser brasileira. Achei que no Brasil só tinha preto. Olha que absurdo. As coisas que a gente tem que escutar, né? É obrigado a ouvir, melhor ouvir isso do que ser surdo. Absurdo. Eu tava até pensando aqui se tinha alguma situação que eu passei preconceito, né, pra contar pra você. Mas mulher, vou te falar, se no início alguém foi preconceituoso comigo, fora essa situação, né, que falou que eu era muito branca pra ser brasileira, mas se a pessoa foi preconceituosa comigo, xenofóbica, ou fez alguma piada, sei lá o que, eu não entendi. Porque meu inglês era tão assim, básico do básico, que eu acho que tinha muitas coisas que eu comia bola fora, assim, ó, e não entendia nada, sabe? Mas eu tava muito no instinto de sobrevivência e no modo sobrevivência. E é o que eu falo muito aqui pra você, mulher. No início, não tem como você não tá nesse modo sobrevivência, porque você precisa vencer. Porque, olha lá, eu vim do Capão Redondo. Eu ficava em casa, só dormia. Eu escolhia se eu ia dormir, tomar banho ou comer, pra já ir trabalhar em poucas horas. Então, assim, aqui eu falei, eu vou fazer minha vida acontecer. O que é? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que passar perrengue? Eu vou. E isso não tá errado, porque o nosso corpo, a nossa mente faz o que tem que ser feito. A questão que eu sempre falo aqui pra você, mulher, é que ficar nesse modo de sobrevivência a longo prazo, por anos, é isso que não dá certo. Porque você pode ficar por um tempo, por um objetivo específico. Ah, eu tenho que arrumar uma casa, eu tenho que aprender o idioma, eu tenho que conseguir um trabalho, eu tenho que conseguir mais conforto, eu tenho que conseguir dinheiro para tirar minha cidadania, eu tenho que conseguir um emprego melhor, eu tenho que conseguir juntar dinheiro para ir visitar minha família. Tudo bem, esses objetivos ali, e você ficar focado e acaba só sobrevivendo e não vivendo e pensando que o quê? Saúde mental, ou fazer academia, ou me divertir, relaxar, fazer amigos, isso daí é supérfluo, eu não preciso disso agora. O que eu preciso é vender meu almoço para comprar janta. Isso funciona por um tempo. Isso é bom por um tempo, mas depois, por longo prazo, por mais de anos, aí não. 2, 3 anos assim, eu já diria que é o máximo que dá. Senão a conta vem, e a conta vem cara. Vem cara, da saúde física, mental, tudo isso. Quantas pessoas eu pego em consultório que estão ali no modo sobrevivência por 3, 5, 6 anos. E aí quando chegam para terapia, tá tendo crise do pânico, insônia, um monte de dor nas costas, no corpo, um monte de problema físico mesmo, sabe? Então é um alerta aqui que, ok, mulher, tu vai, todo mundo aqui que veio morar fora ficou nessa sobrevivência, passou por perrengue, mas esse não pode ser seu modo operante pra vida. Não pode, é temporário. Você tem que colocar uns prazeres, você tem que colocar um autocuidado, é importante, é essencial sim que você tenha amigos, que você se divirta. E aí, eu separei uma história aqui que é o seguinte, né? Aí o que aconteceu? Cheguei aqui, tinha uma semana na acomodação, aí se eu não conseguisse casa, eu tinha um conhecido de uma conhecida da faculdade, uma colega de faculdade tinha um amigo que morava aqui. Aí, se eu não tivesse conseguido casa, ele ia me dar abrigo. Então eu tive que arrastar, eu fiquei uma semana na acomodação e arrastei 2 malas de 23 quilos, que naquela época podia, malas de 23 quilos, duas, até a casa dele. Então era ali do St. James Hospital, a minha acomodação estudantil, e fui até a North Circular Road, ali pra cima do Phoenix Park, pra quem é daqui vai saber, arrastando mala. E tem uma ladeira, né? Tem umas ladeiras ali. Mas fui. E ainda levei uma colega que tinha conhecido na acomodação. Falei, me ajuda a arrastar minha mala que eu te ajudo a arrastar a sua quando você for mudar. Aí fiquei lá, uma noite, na sala do moço. Agradeço ele até hoje, né? Onde quer que ele esteja.
Mas em um dia eu acho a minha casa deu certo. Que casa que deu certo para Joyce expatriada, para imigrante, estudante que tinha acabado de chegar? Era uma casa bem localizada, no centro, né, para ir para escola, tudo mais. Porém, era para dividir um apartamento de 2 quartos com 5 pessoas. 3 meninos, 3 homens num quarto, que tinha uma beliche e uma cama de solteiro. E no outro quarto, que seria o de casal, ia ser para mim e para uma outra menina. Mas Joyce, cama de casal? Sim, eu dividi cama de casal quando eu cheguei. Quem dividiu cama de casal? Escreve aqui. Porque 2 perrengues grandes, assim, que são muito comum é você dividir cama de casal com alguém que você não conhece ou você dividir uma casa com mais de 20 pessoas quando você chega. Acontece, infelizmente, com frequência. Por conta de o quão caro que é, a dificuldade, você não tem contato, você não consegue pegar uma casa só pra você, ou pelo menos dar o valor todo ali, a pessoa confiar em você e você angariar outras pessoas no começo. Imagina que você vai conseguir isso. Então foi isso. Conheci a menina que eu ia dividir cama. Naquele dia ali, fizemos as entrevistas ali. Encontrei a menina que era amiga de uma outra amiga e dividi a cama comigo. E foi isso. Fiquei morando nessa casa uns meses e tava louca atrás de trabalho. Consegui um trabalho e essa do trabalho é bom. Um amigo de um amigo que eu fiz no pub conseguiu trabalho pra mim. Era um irlandês. Aí ele me colocou dentro do carro que ele ia me levar lá no lugar, numa escola de inglês, que eu ia ser faxineiro, não entendia bulhufas do que ele falava no carro, e ainda com receio, falei, meu Deus, eu entrei no carro desse homem, vou confiar que esse amigo do meu amigo não quer me traficar. Olha que perigo. Me deixou lá na escola, falou meia dúzia de coisa pro dono da escola, não entendi nada. Ele me chamou no escritório lá e falou, né? Ah, preciso de cleaner, o que você faz, não sei o que, não sei o que. Gente, não sei nem te falar o que ele falou, nem o que eu falei, porque o inglês tava -1. Só sei que eu pedi pra ele anotar pra mim qual era o valor que eu ia receber. Anota, write, please. Anota aqui, né, os dias e horários que eu tenho que trabalhar. E o valor que você vai me pagar, porque isso eu queria ter certeza. Afinal, aqui, 6 planetas em Capricórnio. Você acha que eu ia ficar na dúvida se ele me falou 2 euros ou 12 euros? Não, queria entender. Ah, mas teve uma coisa antes, na verdade. Quando esse cara me deixou lá na escola para falar com o dono da escola para conseguir fazer entrevista de emprego, o irlandês, dono da escola, falou: "Bom dia, tudo bom?" Aí me deu um alívio. Eu falei: "Ai, que alívio! Ele fala português. Ai, que coisa boa, vai dar tudo certo." Coitada, né? Todo mundo na Europa sabe falar oi, tudo bem. Praticamente todo mundo, principalmente homem, né? Que já ficou com uma brasileira. E eu caí nessa, achando que ele falava português. Mas aí logo entendi que ele não desenrolava e pedi pra ele anotar tudo no papel. Perrengues, né? E aí, essa escola, eu fazia cleaner, eu estudava de manhã e fazia cleaner à tarde. E é claro, eu estudei o quê? 4, 5 meses no máximo, porque ele quis me dar mais horas de trabalho. E eu falei, opa, com certeza. O que é mais importante? Estudar ou trabalhar, conseguir dinheiro para eu tirar minha cidadania, para pagar meu aluguel? Eu não sei se eu vou ter dinheiro para renovar. Olha lá, ó o modo de sobrevivência. Não, afinal eu tava aqui, ó, com a minha certidão do meu italiano embaixo do braço, pensando, preciso tirar minha cidadania, não é mesmo? Aí, esse trabalho acabou virando o quê? Eles tinham uma acomodação estudantil. E eu fui morar nessa acomodação estudantil que era para uns alunos que tinham mais dinheiro, sabe? E quando, acho que CI intercâmbio, essas coisas que é um pacote mais caro, então os alunos iam para esse hotel, que ou tinha quartos single, só para eles, ou para dividir, e eu morava num desses quartos, só que eu trabalhava de segunda a segunda. Para não dizer de segunda a segunda, segunda era meu off. Não, sábado era meu off. Só que se chegava algum aluno no sábado, eu tinha que atender. Eu dormia lá. Então, eu tinha um telefone que ficava me ligando toda hora. Batiam na minha porta, eu tinha que limpar, fazer check-in, check-out, levar as coisas na lavanderia, fazendo tudo isso. E aí, eu acabava que eu trabalhava muito mais, né? O celular, me deram o celular, só que, assim, lembra que eu não falava inglês, não é mesmo? Como que eu entendi o povo me ligando? Eu não entendia. Eu não sei. Sei que falava, o aluno tá aqui, aí eu descia, eu entendia, pegava um nome, falava o nome, que tava na lista. Sei que deu certo. Ligava os handyman, o povo que tinha que arrumar as coisas lá, e eu
eu me virava. Foi assim que eu aprendi inglês. Então parei de ir na escola, mas eu treinava falar, escutar. Eu sentava do lado na praça do lado das velhinhas e ficava escutando elas falarem. Eu ligava o rádio e ficava escutando blá 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 até que eu escutava uma palavra que eu entendia, sei lá, weather. Eu falei, entendi, weather! E era desse jeito, desse jeito. Mas caí em várias cilada, vergonha, né? Tinha coisa que eu tenho certeza que eu não lembro, que eu não entendia, quer dizer, por isso que eu nem passava vergonha porque eu não entendia. Uma coisa engraçada de falar errado, quem nunca passou por isso, né? Que mora fora e nunca passou por isso de vergonha em inglês ou de alemão, espanhol, não entendeu o negócio, né? Que atire a primeira pedra. Mas foi assim, eu limpava os corredores da escola com um mop, certo? Eu aprendi a usar um mop aqui. No Brasil a gente usa rodo, pano de chão, não é mesmo? Então você vai lá, esquenta a água na chaleira, no kettle, bota a água no balde, água quente, pega o produto de limpeza, joga na água. Pega o esfregão, que é o mop, bota lá no balde, né? E aí torce e aí você vai passar aquele mop no chão. Se limpa ou se só dá um banho na sujeira, esfrega para um lado, esfrega para o outro, aí fica a critério de cada um. Não sei, você já tem um estudo para saber disso. Mas eu fazia isso. Passou assim, ó. Nossa, deve ter passado uns 4 meses para mais, que eu tava limpando a escola, fazendo as coisas tudo. A minha chefe era uma russa. E aí ela chegou para mim, falou que queria falar comigo, queria que eu mostrasse como é que eu fazia para limpar, quais produtos que eu usava e tudo mais. Eu falei, tá bom. Isso foi o que eu entendi na hora, né? Eu fui lá no quartinho, mostrei pra ela perguntou como é que eu limpava o chão, tudo. E aí eu mostrei o galão do produto de limpeza que eu colocava dentro do balde para limpar o chão da escola. Adivinha o que que era? Ela falou, esse aqui que você usa? Eu falei, sim, mas esse é sabão. Eu falei, isso, sabão. Sabão, né? Sabão. Ela, não, mas é hand soap. Sabão de mão. É para colocar no banheiro, para as pessoas usarem. Não é para limpar o chão. Corta para Joyce, que tava 4 meses, 6 meses, sei lá, lavando o chão do prédio inteiro com sabão de mão. Quem nunca? Quem nunca? É isso, muitos perrengues de falar inglês errado, de não entender. Ai, ai. Enfim, cortando para esse negócio de essa fase aí de faxina, que foi muito bom também porque eu tava muito estressada no Brasil, a gente trabalha muito, né? E eu pensei que aquele lá seria como se fosse meu ano sabático, que eu ia ser faxineira para relaxar, para não ter que me estressar com cliente, com estagiário, com trabalho do corporativo. E realmente foi muito bom, porque eu gastava muito mais a energia do corpo do que da mente. E eu tava muito feliz. Então, nessa época, nada me incomodava. Minhas preocupações eram outras, eram de sobreviver aqui. E eu tenho certeza que você se identifica com isso, né? De que a tua preocupação é sobreviver, conseguir um emprego, conseguir uma casa. Você não tá pensando em outras coisas. Mas a partir do primeiro ano, que passa essa sobrevivência, organizar a base da vida, o básico da vida, que é moradia, comida, trabalho, aí você começa a olhar para outras coisas. E para mim também foi assim. Então no segundo ano foi quando eu eu comecei a tirar minha cidadania, eu ainda estava nesse trabalho, não aguentava mais, porque era realmente trabalhando de segunda a segunda, morando no trabalho, uma coisa louca, me diverti muito, porque eu era nova, então saía, me divertia, mas também era cansativo, né? Eu não tinha uma casa para mim. Mas quando minha cidadania saiu, eu falei, pronto, agora eu vou arrumar outro trabalho para poder ter uma casa para mim, para eu morar e o trabalho separado. E fui trabalhar num restaurante. O meu inglês já estava melhor, né? Já era existente, não era mais -1, era 1 agora. E eu estava lá e eu era muito boa de entender e de falar inglês. Então eu me dei bem. Quando eu estava um mês no restaurante, eu tinha já vários amigos e tudo, e me incentivaram a mandar currículo para uma empresa de recrutamento e seleção, uma consultoria de justamente TI, que era o que eu recrutava no Brasil, o que eu era boa, TI e banco de investimentos. Eu fui atrás disso e fiz um currículo. A outra vergonha aí, a gente vai lembrando. O currículo eu fiz e eu achei depois, uns anos depois desse currículo,
Eu peguei o currículo, fiz e mandei para uma amiga, colega, na verdade, irlandesa, para ela corrigir. Ela falou que tinha corrigido, que estava ótimo. Nossa, quando eu fui olhar anos depois esse currículo, cada erro de inglês, cada coisa que estava escrito ali, que eu falei, meu Deus, como é que eles me contrataram? Se eu soubesse isso aqui, eu nem tava com tanto medo deles descobrirem que eu não falava inglês. Porque é isso, eu entrei no escritório, mas o meu maior medo era eles descobrirem que eu era uma farsa. Eu falei, o dia que eles descobrirem que eu não sei escrever inglês, que o meu inglês não é fluente, eles me mandam embora. E com isso, o que eu fiz? Eu fiquei trabalhando em 2 empregos. Porque brasileira que já fez faculdade e trabalhou ao mesmo tempo, o que é ter 2 empregos? Então eu acordava cedo, começava no escritório 8 da manhã, ia até às 5h30, 6 horas eu entrava no restaurante, saía 1h30 da manhã. Eu falei, certeza, a hora que eles descobrirem que eu não escrevo inglês, que eu só entendo e falo, mais ou menos, e o que eu não entendo, eu finjo que entendi e dou um jeito, já era. Mas mal sabia eu que o meu currículo que eu tinha mandado tinha tanto erro de inglês, que tinha tanto absurdo. Ali já falava que eu não falava inglês. E eles me contrataram. Então, assim, eu nem teria tanto medo, né? Mas fiquei com medo. E eu fiquei assim, 3 meses trabalhando nos 2 lugares, até que eu não aguentava mais. Falei, não, 3 meses, agora acho que não me mandam mais embora. E se me mandarem, tudo bem, eu arrumo outro emprego em restaurante, eu consigo arrumar outro emprego em restaurante, tá tudo certo. E aí fiquei. E aí, qual que era a minha técnica? E aí você me conta qual que era a sua técnica aí. A minha técnica era o seguinte, sempre tive cara de pau, né? Então, assim, eu entendia muito bem que, lembra, eu treinei meu listening lá com as velhinhas no parque e com o rádio e no telefone da acomodação da escola, que eu não entendia nada, entendia mais ou menos. E eu falava, só que na hora que eu tinha que responder e-mail, eu usava o Google, não tinha chat GPT. Então eu usava o Google, eu digitava a palavra que eu entendia e aí o Google arrumava para mim. Porque eu não sabia escrever, mas eu sabia falar aquilo, então eu escrevia do jeito que falava. E aí consertava. E o trabalho, que era de psicóloga, recrutamento de seleção, de olhar, criar currículo, divulgar vaga, ver contrato, arrumar entrevista, essas coisas tudo, eu já fazia no Brasil. Então, isso eu sabia fazer. O que eu sentia que eu era uma farsa era eles vão descobrir que eu não falo inglês. Mas o trabalho eu sabia fazer. E aí corta para um negócio muito interessante, né, mulher? Quantas vezes a gente se trava sentindo que a gente é uma impostora, sentindo que a gente não sabe o suficiente para estar ali ou para merecer aquilo. E na verdade, quem tá à nossa volta vê quem a gente é. Olha lá, meu chefe, ele via o meu nível de inglês. Mas ele via que o que ele precisava que eu fizesse, eu era muito boa, eu era muito esforçada, eu era muito confiável. Tanto que esse meu chefe, nossa, eu tenho ele assim guardado no meu coração. Tanto a gerente do escritório, quanto o dono do escritório, ele se tornou uma pessoa muito querida para mim. Ele confiava muito em mim, tanto que eu tinha a chave da casa dele, ajudava ele com várias coisas pessoais também, de viagem, e nem vem achando que ele tinha algum interesse extra comigo, porque não, porque ele é, né? Ele é gay, então não tinha nenhum interesse, mas ele sentia que ele podia ser ele comigo, sabe? Que eu era verdadeira, que eu era confiável. E vê só, mesmo não conseguindo talvez me expressar da melhor maneira, eu passava aquilo para ele. Então eu tava achando que eles iam descobrir quem eu era e que iam ver que eu era uma impostora, mas na verdade eles conseguiam me ver e ver o que eu tinha de bom e que era aquilo mesmo, né? Apesar dos meus defeitos, apesar dos pontos que eu não sabia. Então, mulher, vê como que é muito mais uma percepção tua, um medo teu, do que o que realmente o outro tá pensando de você. O que o outro tá pensando pode ser completamente diferente. E não quer dizer que você é delusional de pensar que, zero defeitos. Não, eu tinha defeitos, eu tenho defeitos, você tem defeitos, só que não quer dizer que os seus defeitos apagam as suas qualidades, que não fazem você merecer estar onde você tá.
entende? Fazem você ser menos. Ou seja, ser imigrante, não ter um passaporte, não ter inglês materno, né, fluente, isso não faz você merecer menos. Isso não anula as suas qualidades. Isso não é nem necessariamente algo ruim, percebe? É de se pensar. Uma história que eu me lembro muito nessa fase que eu trabalhava nessa consultoria, a gente contratava para outras empresas, né? Developers, TI, que é muito forte aqui na Irlanda. E teve uma vez que eu estava lá trabalhando, e se tem uma coisa que era muito boa, muito bom, me diz se você já sentiu isso. Quando você não tem um inglês fluente, você consegue muito desligar. Então, assim, eu trabalhava ali, era open space o escritório, mas eu não estava escutando nada. Eles estavam falando em inglês e aquilo lá não entrava assim diretamente no meu ouvido. Eles estavam falando inglês e eu estava completamente focada. Por quê? Se alguém fala português e você tem um português fluente, opa, o que vocês estão falando? Hoje não, né? Hoje eu falo inglês, entendo inglês, escrevo inglês. Então, assim, falou um negócio, eu tô prestando atenção, né? Mas naquela época o foco aqui eu era pá, tô com foco. E tava lá, trabalhando na minha mesa e tal. Daqui a pouco me chamaram. Falou, Joy, tu pode ajudar com o negócio aqui? Eu falei, aham, claro, o quê? Não, é que tem um candidato que ele foi contratado e ele fala português. Ele tá assinando um contrato aqui, a gente não tá com certeza se ele entendeu tudo aqui que a gente quis dizer sobre o onboarding dele, né? Para iniciar na empresa, os dados, o dia que ele precisa ir, o que precisa fazer, se ele tá entendendo esse contrato aqui que ele tá assinando, né? Você pode falar com ele? Aí eu falei, posso. Fui lá, falei português com o rapaz, né? E aí eu fiquei pensando várias coisas com esse evento. Primeiro, olha lá, eu não preciso ter um inglês super fluente para poder fazer meu serviço aqui e fazer meu trabalho e até ajudá-los, porque eu, apesar de não ter um inglês tão bom naquela época, mesmo assim o meu inglês estava melhor do que o do cara, olha lá. E eu conseguia fazer meu trabalho, conseguia ajudar ele. Eu tinha duas línguas e não uma, igual os meus outros colegas de trabalho. Olha lá, eu tava na frente sim, em certa maneira, algumas coisas eu tava na frente. E o quanto que dependendo do que você faz, da sua expertise, você não necessariamente precisa ter o inglês materno fluente. Olha lá, o cara estava sendo contratado, sendo que eles nem tinham certeza se o cara estava entendendo o que ele estava assinando no contrato, né? É lógico, Joyce, é TI, né? E tudo mais, mas olha, seja o que for que você trabalha. Às vezes a gente se coloca muito para baixo porque, meu inglês não é fluente, meu alemão não é fluente. Mas, na verdade, olha lá, você é mais. Você tem duas línguas, três línguas. Eu tenho uma cliente minha que ela fala português, inglês e tá aprendendo alemão. Você tá 3 vezes mais à frente do que o outro que tá falando só inglês, do que o outro que tá falando só alemão. Ou seja, a pessoa que só tem o alemão e tá tentando se comunicar com você, é ela que tá pra trás. Por que você que veste a carapuça da vergonha, percebe? Se a gente acha fofinho, muitas vezes, os gringos falando português, e a gente vê o esforço deles falando português. Tenho vários amigos que falam português. Inclusive, essa semana, um lituano me parou na academia para falar português comigo. Ele falou que queria treinar o português dele, que ele tinha escutado eu falar no telefone em português. E ele tinha alguns erros e tudo mais, mas ele se fez entendido. Eu achei maravilhoso o esforço dele em falar português. E aí, por que a nossa régua com a gente é tão pesada? Por que você se critica tanto? Sabe? Se exige tanto. Será que precisa? Será que não dá para respeitar um pouco essa curva de aprendizagem? Dar tempo ao tempo, ver que você não tá atrasada, e sim você tá até muito à frente, né? Você tá tentando muito mais, tá tendo que se esforçar muito mais do que aquela pessoa que tem inglês nativo, que nasceu falando inglês. Você tá se esforçando mais até. Você tá andando uma terceira milha. Seja mais amorosa com você. Eu tive uma fase muito desafiadora. Foi nessa mesma época que eu já estava trabalhando em escritório e tudo mais como psicóloga.
que eu ainda estava no modo sobrevivência. Já estava no meu terceiro ano aqui, segundo, terceiro ano, mas eu ainda estava no meu modo sobrevivência. E eu ficava naquilo de, eu tenho dinheiro, mas eu preciso de mais dinheiro. Não, eu consegui isso daqui, mas eu preciso de mais isso daqui. Eu preciso conseguir mais segurança financeira, mais segurança que eu não vou ter que voltar para o Brasil, mais certeza que minha vida deu certo. E com isso, a minha mente me sabotou várias vezes. E me fez até aceitar coisas que hoje eu não aceitaria de jeito nenhum, como um relacionamento super tóxico e abusivo. Porque na minha cabeça eu achava que aquela pessoa, que aquele parceiro ali, se eu precisasse, ele ia me salvar. Sendo que eu nunca precisei dele, sendo que quem salvava era eu que salvava ele. Só que naquela ideia de que eu precisava sobreviver e que se tudo desse errado, eu tinha um backup, eu tinha um plano C, D, E, F, não era nem um plano B. Me enfiei nessas roubadas. Acabei não colocando muitos limites e aceitando um relacionamento que, nossa, era migalha perto do que eu merecia. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver que era melhor que eu tivesse ficado sozinha. Tinha me dado menos trabalho, menos dor de cabeça, tinha até economizado, gastado menos dinheiro, menos com terapia até, né? Mas tudo é aprendizado nessa vida. Tudo, 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 tudo. E uma coisa eu vejo que eu não preciso de ninguém para me salvar. Eu me salvei. Eu nem precisava de salvação. Era como que eu tava cega nesse modo sobrevivência. E é por isso que hoje a minha missão é falar sobre esse modo de sobrevivência. Eu escuto todo dia o quanto que quando as mulheres me acham no Instagram, ou quando vocês acham meu podcast, me mandam mensagem e falam assim: nossa, Joyce, eu achei que só eu passava por isso. Nossa, eu achava que só eu sentia isso. E eu vejo que tem outras mulheres que moram fora, que passaram ou passam por isso. Isso ajuda a dar um sentimento de acolhimento, né? De você não sentir que é como se você fosse fraca ou errada, ou que você tá fazendo tudo errado, que só você tá passando perrengue chique, achando que você é ingrata por estar na Europa e ter desafios que estão realmente muito difíceis para você, sabe? Então é validar a nossa dor, entende? E como começou essa coisa da expatriada? Porque quando eu passei por todos esses perrengues e eu queria, né, voltar a atender como psicóloga clínica, falei, não, preciso dar esse passo. E aí, é claro que eu fiz com segurança, de um jeito que eu achava que era seguro e protegido. Então, eu trabalhava no escritório, eu fiquei nesse escritório uns 3 anos. Foi muito bom, virou minha família mesmo, sabe? Eu consegui, né, sair desse relacionamento abusivo. Então, comecei a olhar, ter tempo e olhar mais pra mim. E falei, vou voltar pro meu sonho de abrir minha clínica. Então, eu trabalhava no escritório durante o dia e no fim do dia eu atendia os clientes. E aí, a partir de um tempo, deu muito certo, muito rápido. E com pouco tempo, ali os clientes que eu tinha, eu falei, dá para eu largar aqui o escritório e esses clientes pagam o meu aluguel e eu consigo abrir minha clínica e ter mais tempo para pegar mais clientes. E o Instagram foi uma bênção para mim, como é até hoje, por isso eu sou muito grata ao Instagram, a vocês aqui, porque foi do Instagram que eu consegui encontrar as pessoas e as pessoas me encontrarem e eu consegui fazer esse trabalho. De que eu achava que será, né, que tem mais pessoas passando pelo que eu passei? E tinha! Olha o tanto de gente aí. Hoje quase, temos quanto? 16 mil? Mais de 16 mil seguidores, mais de 16 mil mulheres expatriadas pelo mundo e que a gente troca figurinha e que não se sente mais sozinha. Isso só foi possível por conta da internet. Então, fui alcançando essas pessoas, abri a clínica aqui em Dublin. A primeira clínica foi em Stoneybatter, depois eu mudei para Dame Street, onde hoje nem existe mais o prédio, mas é onde é o hotel do Mercantile. Quando que a Joyce, de 23 anos, imaginou que ia ser psicóloga clínica numa sala só dela? E quanto mais ainda pensar que depois de morar em 13 casas em 4 anos, acho que foi isso, né? Em 4 anos morei em 13 casas, que eu ia conseguir alugar minha casa sozinha,
que eu ia encontrar minha alma gêmea mais compatível, que depois de 8 anos sem dirigir, eu ia conseguir tirar minha habilitação na Europa, comprar meu carro, dirigir. Depois de 8 anos sem um bichinho, que eu ia ter a Pete, que eu ia poder adotar uma cachorrinha, a Pete, junto com o meu namorado na época, né, que hoje é meu marido, maravilhoso, minha alma gêmea mais compatível, que eu ia ter minha casa do meu jeitinho, que depois da pandemia, que foi muito desafiadora, pessoalmente, mas profissionalmente também, porque olha, eu não tava ali de frente pessoalmente, né, fisicamente, mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida na pandemia, para dar força para todo mundo que estava passando por esses desafios aqui na Europa, né, para todo mundo aí expatriado. E trabalhei muito e abri uma possibilidade boa no meio de tanta coisa ruim na pandemia, que foi poder trabalhar de casa. Então, hoje, com segurança, qualidade de vida, de poder não ter o meu trabalho, poder alcançar. Olha só, eu tenho cliente em Singapura, eu tenho cliente na Tailândia, eu tenho cliente na Alemanha, eu tenho cliente nos Estados Unidos, no Canadá, e eu fico muito feliz de poder estar fazendo essa comunidade que não tem fronteiras, porque é isso que eu acredito. A gente tem rodinha no pé, né? Do perrengue que você passa, eu entendo, eu já passei, ainda passo, tem coisa que ainda passo. Os perrengues chique de, ok, você tem casa, então eu vou lá, bate um vento aqui na Irlanda, eu tenho que correr atrás do meu latão de lixo que vai rolando por aí. Hoje, olha lá, eu tô aqui, ó, eu corto minha grama uma vez por semana, igual nos filmes, sabe? Eu dirijo do lado contrário, que agora é o certo. Eu nunca imaginei que eu vou pro Brasil, dirijo de um lado, vou para cá, dirijo do outro, e para mim é tudo bem. Então são pequenas vitórias, perrengues que a gente passa, que fazer essa comunidade forte nesses 13 anos de experiência, de vida morando fora, enche o meu coração. Enche o meu coração demais. E eu sou muito feliz por cada uma de vocês que está aqui. E também os homens expatriados também, porque vira e mexe também recebo mensagem, você atende homem? Atendo. Principalmente a comunidade LGBT. Gosto muito, né? Eu sou muito feliz com todas vocês, ok? Mulherada, mulher do meu coração, obrigada por estar aqui. Que a nossa comunidade cresça cada dia mais. Vários projetos que eu ainda quero tirar do papel e eu quero você aqui comigo do meu lado, que a gente vá junto. Porque do nosso perrengue chique, a gente entende. E você não precisa ficar no modo sobrevivência para sempre. Você pode sim desfrutar da sua vida no exterior sem se sentir uma usurpadora, sem se sentir uma impostora ou um patinho feio, sem ser consumida pela culpa, ok? Então é isso. Me dê parabéns de 13 anos de Irlanda e que venham mais 13 anos de Europa e seguimos juntas. Beijo! E quem sabe a gente não faz o número 2, que ficou muita história ainda para contar.